Olha só, galera, eu tenho um seguinte propósito para esse vídeo. Eu vou mostrar que se você parar de fumar hoje, em 30 anos você fica rico. Se liga nesse vídeo até o final. Não passe. Acompanhe com detalhes. Eu vou fazer todas as contas para você. E se você não fuma, parabéns. Passe para aquele amigo ou aquele parente que fuma, porque vai ser muito importante. Se você não pegar pelo lado da saúde, se você não conseguir convencê-lo pelo lado da saúde, tente convencê-lo pelo lado financeiro, porque ele está queimando literalmente uma grana muito alta. Meu nome é Natanael Filho e eu estou aqui para dar dicas financeiras para você, para mudar o seu dia, mudar a sua vida e ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira ou até mesmo a sua independência financeira. Não há dúvida para ninguém de que o cigarro faz mal à saúde. Não precisa ser médico, não precisa ser um usuário e sentir os problemas que o cigarro traz, doenças diversas, problemas pulmonares, problemas respiratórios. Eu não vou aqui listar cada um desses problemas, mas todos nós temos ciência disso e a própria embalagem do cigarro mostra no verso uma série de doenças relacionadas ao cigarro. Ponto. Vou fazer uma ponte agora para a minha infância. Tem um amigo de infância que tem mais ou menos a mesma idade, ou seja, aproximadamente 60 anos, e ele fuma desde os 14 anos. Ou seja, ele fuma há nada mais, nada menos que 46 anos. Eu não vou fazer um cálculo até essa data, mas você vai poder ter uma ideia muito boa na planilha que eu vou mostrar para vocês, com todos os dados, o quanto de grana ele queimou nesses últimos 46 anos. Eu preciso combinar com vocês algumas premissas que são muito importantes. Então, eu vou usar como referência R$10 e o consumo de um maço de cigarros por dia. Ponto. Se você fuma menos, a gente vai poder mostrar de alguma forma, mas o cálculo inicial vai ser um maço de cigarro por dia e esse maço de cigarro custa R$10. Beleza? Combinado? Então, vamos lá que eu vou mostrar detalhe por detalhe para você. Olha só, você está vendo aqui a planilha que eu mesmo criei para fazer todo esse cálculo e mostrar para você o quanto você está queimando, literalmente queimando dinheiro por cada ano que você continua fumando. Lembra que no início do vídeo eu falei, tem um amigo da infância que ele fuma há 46 anos, eu estou usando como referência um maço de cigarro por dia e estou estabelecendo aqui R$10 como sendo o valor desse maço de cigarro. Então, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem uma tabelinha onde tem o preço, na janelinha amarela você pode alterar, você tem a quantidade de maços de cigarro por dia e essas alterações se refletem em todas as outras planilhas para calcular automaticamente as perdas e os ganhos que você vai ter se você começar a parar de fumar e investir essa grana em fundos imobiliários. Vamos lá. Se você gasta R$10 por maço de cigarro e fuma um maço de cigarro por dia, você gasta R$300 por mês, 3.650 por ano. Nessa janelinha aqui que eu estou marcando, eu simplesmente multipliquei o valor do gasto anual pela quantidade de anos. Ou seja, não estou levando em consideração a correção do dinheiro no tempo. Está tudo congelado nesse mundo utópico que eu criei aqui. Ou seja, depois de 10 anos, você queimou literalmente R$36.500. Se eu levar em consideração aquele meu amigo que fuma há 46 anos, eu vou pegar o valor anual, consumo de cigarro por ano, que é 3.650 vezes 46 anos. Isso dá uma bagatela de R$167.900. Ou seja, ele literalmente queimou
R$167.900 em 46 anos de fumante. Beleza, não tem como resolver, mas ele pode mudar a vida dele daqui para frente. E se você começar a partir de hoje, a sua vida também vai mudar. Então vamos lá, voltando aqui para a planilha. De novo, um ano 3.650, chegando a 10 anos 36.500. Eu vou usar toda essa grana para fazer um investimento num fundo imobiliário. E você vai ter a chance de escolher qualquer fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento do seu gosto. Eu escolhi aqui um fundo imobiliário que é o VGI A11, que a gente chama popularmente de Vigia, que é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira de investimentos e que a cota dele está sendo vendida hoje por R$ 9,68 e ele rende, em média, 10 centavos. Eu vou mostrar para você que isso tudo é cálculo médio. Por quê? Na realidade, ele, durante algum período, ele rendeu muito mais do que 10 centavos. A gente vai poder ver isso aqui. E eu vou falar um pouco desse fundo imobiliário antes de mostrar para você todo esse cálculo que eu fiz nessa planilha para mostrar quanto você vai gastar ou quanto você vai ganhar investindo nesse fundo imobiliário. Olha só, estou aqui na tela do Investidor 10, que é um site que eu faço as minhas avaliações. Selecionei aqui o VGI A11, que é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e a gente vai falar tudo sobre ele agora. O VGI A11 hoje está cotado a R$ 9,68. Ele tem um dividend yield de 14,99 e ele tem um PVP de 0,99. A gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses ele cresceu 37,41%, ou seja, esse é o rendimento dele, variação do preço do ativo com base nos últimos 12 meses. Aqui você tem o gráfico dele, selecionei um ano, agora eu vou selecionar 5 anos, você consegue ver a evolução do Vigia nesse período. Hoje, a cotação dele, eu já falei, 9,68. A gente vai conseguir rolar a tela aqui e ver esse quadro comparativo, onde apresenta a rentabilidade dele. Rentabilidade no último mês, 0,63, em 3 meses, 10,02, em um ano, 36,44, e ela agora corrigida, já descontada a inflação, você tem aqui, falando aqui sobre um ano, 30,97. Bom, falando um pouco desse fundo imobiliário, ele é um fundo Fiagro, tem o valor de cota 9,68, como eu falei, a última rentabilidade dele foi de 14 centavos. Para fins desse cálculo demonstrativo que eu estou fazendo, eu vou usar 10 centavos de rentabilidade e eu vou mostrar para você por quê. Então, aqui no site você consegue acompanhar tudo sobre esse fundo imobiliário. Eu estou fazendo aqui uma comparação do Vigia com outros índices e você vai ver que ele está tendo um resultado expressivo. Está batendo o CDI, está batendo o IFIX e você pode colocar aqui, adicionar outros índices para fazer uma comparação. Você pode comparar até com índices lá de fora que tem um resultado muito maior, mas o objetivo aqui é comparar com os índices CDI e IPCA, para você ter uma ideia de quanto seria o resultado do investimento no Vigia pelo mesmo período. Como eu já falei, PVP dele 0,99, ele tem um valor patrimonial de 837 milhões, ou seja, é um fundo bacana. Tem aqui outros fundos para você comparar, e eu agora vou para a parte que eu me referia ao pagamento de dividendos. Então, você vai dar uma olhadinha aqui, que do lado esquerdo você vê os dividendos por cota e você vai ver que ao longo desse período ele pagou 11 centavos, em alguns momentos ele pagou 13 centavos, outubro agora ele está pagando 14 centavos e eu vou usar como referência para esse cálculo 10 centavos
de dividendos por cota. Beleza? Então, esse é o fundo imobiliário. Você pode selecionar qualquer outro fundo imobiliário, qualquer outro investimento para poder fazer o comparativo. Basta você jogar o valor na tabelinha e ele vai fazer a correção automaticamente. Voltando agora aqui para a minha tabelinha, você vai ver aqui na primeira linha o fundo Vigia, a cota 9,68, 10 centavos de dividendo por cota. Vamos lá. Pegando o consumo mensal, R$ 300 de aporte, você vai investir e isso vai corresponder a 31 cotas do fundo Vigia 11. Com dividendos de 10 centavos por cota, ele vai render R$ 3,10 de dividendos depois de um mês. Esse valor, somado a um novo aporte, ou seja, fiz um aporte de 300 em janeiro, fiz um aporte de mais 300 em fevereiro e esse valor está somado com os R$ 3,10 que renderam depois de um mês. O Vigia paga dividendos mensais. Ou seja, fazendo todo esse cálculo depois de um ano, você vai chegar em R$ 3.851,13. Então, se você parar de fumar por um ano, você deixa de gastar R$ 3.650, que seria o equivalente a R$ 300 por mês, e você vai ter, depois de um ano, investindo no fundo Vigia, comprando o equivalente a R$ 300 em cotas todos os meses, você vai ter, no final de um ano, R$ 3.851,13. Se eu pegar o valor que você deixou de gastar com o valor que você passou a ganhar, isso dá mais de R$ 7.000. Então, de cara, em um ano, você deixa de gastar 3 mil e pouco e você já ganha. Você ganha mais do que o gasto que você teria consumindo cigarros por um ano. Beleza? E isso vai se repetir a cada 2 anos, 5 anos e 10 anos. Pô, Natan, mas esse valor não está coerente, porque você falou que se eu fumasse por 2 anos, eu ia gastar 7.300, mas se eu investir, eu estou tendo 8.207? Sim, porque a cada período, a cada mês você vai adquirindo mais cotas automaticamente com a rentabilidade dos dividendos, e aí essas cotas vão sendo incorporadas, você faz um novo aporte, e esse ciclo, essa roda da fortuna, faz com que esse valor cresça exponencialmente. Aqui eu tenho uma tabela maior, onde eu coloco por detalhes, mês a mês, pelos próximos 10 anos. E a gente vai conseguir acompanhar isso direitinho. Então vamos lá. Agora para a tabelinha aqui do canto. R$ 300 por mês, durante todo o período, eu não alterei o investimento, sempre aportes de R$ 300, que equivale a um maço de cigarro consumido por dia por um prazo de 30 dias. A cota continua 9,68 e a rentabilidade, ou seja, os dividendos, 10 centavos. Qual é a beleza disso? Se você olhar aqui a coluna de quantidade de cotas, ela começa a aumentar. Então, se eu tivesse o valor da cota R$ 10, com R$ 300 eu compraria 30 cotas. Como o valor é um pouco menor, eu compro 31. Você vai ver que depois eu compro mais 31, aí no terceiro mês você fala, opa, mas espera aí, deveria ser 93 e não 94, porque agora a somatória dos dividendos permite que você já consiga comprar mais uma cota. Olha que bacana. E isso vai depois crescendo como uma bola de neve. Essa que é a grande beleza. Então, por isso que você chega ao final de 12 meses com um valor muitas vezes maior do que o que você gastaria em 12 meses. Pô, Natan, mas será que não está errado não? Aqui você botou 3.811 e lá na outra tabelinha você botou 3.851. É que é claro, né? Quando você tem os 3.811 no início do mês, você tem que depois somar a rentabilidade dos dividendos daquele período e aí vai dar o resultado 3.851. Pensou que ia me pegar, né? Fica tranquilo que está tudo no esquema para mostrar para você
o quanto você pode economizar, o quanto você pode gerar de renda para você, se você parar de fumar hoje e passar a fazer aportes mensais num fundo imobiliário que custa menos de R$10 por mês. Rolando a tela aqui, vamos para o segundo ano, continua aumentando o número de cotas agora e ao final de 2 anos você tem uma rentabilidade, você vai ter na mão uma grana equivalente a R$ 8.123. Olha que bacana, olha que interessante. Eu pulei depois para 5 anos, 24.763, depois eu pulei lá para o final, 10 anos, 70.641. R$300 por mês comprando cotas de um fundo imobiliário que custa menos de R$10 geram para você juros sobre juros, reinvestindo os dividendos, R$ 70.641,90. Eu não vou nem fazer uma comparação porque fica muito chato. Pensa no seguinte: se você fuma mais do que um maço de cigarro por dia, quer dar uma olhadinha? Eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer. Olha só, eu vou aumentar aqui agora para 2 maços de cigarro por dia. E eu tenho gente na minha família que fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, eu nunca fumei, graças ao bom Deus. 2 maços de cigarro por dia, presta atenção. Quanto você teria de resultados de investimentos num prazo de 10 anos? R$142 mil. Olha só quanta grana. Deu para ter uma ideia? Você pegou o detalhe, quanta grana você está queimando fumando cigarro todos os dias e deixando de pegar o equivalente a esse vício que você tem, jogando essa grana num fundo imobiliário por um prazo longo. Quanta grana você vai ter no bolso, vai melhorar a sua saúde. Você vai estar investindo. Nesse momento, nesse prazo todo, você vai estar adquirindo conhecimento, você vai estar fazendo melhores investimentos. Eu peguei aqui um fundo imobiliário básico, congelei todos os valores para não te assustar. É óbvio que esse valor da cota vai aumentar, que a rentabilidade vai aumentar, mas o objetivo aqui é mostrar para você de uma forma simples e direta o quanto de grana que você está queimando todos os dias quando você sustenta esse seu vício que só traz mal para o seu coração, para o seu pulmão, para o seu cérebro, para o seu desempenho sexual. Ou seja, você está queimando o seu dinheiro, queimando a sua saúde, quando você poderia estar com uma grana bacana no banco para poder desfrutar melhor da vida, uma vida mais saudável. Então, está aqui todos os detalhes, você pode fazer, congela a tela, faz uma comparação, dá uma olhada, vê que está tudo certinho, já validei essa planilha, pode ter certeza que é esse número mesmo. Depois de 10 anos, você parou de gastar R$ 36.500 e você vai, no final das contas, ter mais de R$70 mil no bolso para você gastar. R$70 mil é um carro novo que você compra, é a festa de 15 anos da sua filha, é uma viagem para a Europa, é um passeio bacana que você pode fazer, é a reforma da sua casa e você vai estar muito mais saudável para desfrutar de tudo isso. Beleza? Agora me faz um favor, pare de fumar. E se você não é fumante, pega esse vídeo, manda para outro. Fala assim, olha aqui, cara. O cara me mostrou por A mais B que você está jogando uma grana fora, está queimando o seu dinheiro. Pare de fumar. Pare de fumar e bota essa grana no bolso. Eu lembrei de uma coisa muito interessante, eu vou fechar esse vídeo com essa história, é uma história venérea, é um caso venéreo, como diz o Paulinho Gogó.
Na época, eu já formado, já trabalhando na empresa, na Força Aérea, tinha um amigo que fumava na época da Força Aérea. E uma vez eu cheguei para ele e pedi, eu acho que os fumantes vão brigar comigo. Bom, mas vamos lá, já comecei a contar a história, eu vou até o final. Não vou falar o nome do cidadão, mas falei, fulano, me dá um cigarro aí. Ele falou, ué, você passou a fumar? Você não fumava? Ah, eu resolvi fumar. Ele foi e me deu um maço de cigarro. Eu peguei um cigarro, peguei o isqueiro, e aí eu peguei e espedacei o cigarro e joguei fora. E ele falava muitos palavrões na época. Ele me xingou até a 5ª geração. Seu filho disso, seu filho daquilo. Eu falei, qual é a diferença entre você queimar e eu amassar o cigarro e jogar fora? Nós dois estamos consumindo o cigarro da mesma forma. Então, com essa história eu finalizo o vídeo. Espero que você pare de fumar, veja os cálculos, passe a investir. Eu dei aqui uma dica de um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Então, são dados reais, eu mostrei o site, está tudo direitinho. Agora é com você. Até a próxima. Olha só, tive uma ideia depois que eu terminei o vídeo. Para você não pensar que eu estou te enganando, eu vou fazer uma simulação aqui num site que faz contas para fundos imobiliários. Está aqui na tela e você está vendo. Eu falei para você que o valor da cota era R$ 9,68. Que o último rendimento eu usei como referência 10 centavos. E que o investimento mensal seria o equivalente ao consumo mensal de maços de cigarro por um prazo de 10 anos. E que eu não tinha nenhum investimento inicial. Então, vou mandar calcular. Você vai ver aqui, ó, que eu gastei 36 mil e eu reinvesti 35.358, que é o valor aproximado do rendimento após 10 anos consumindo um maço de cigarro por dia. Tá aí a prova. Não tem enganação. Lembrei desse site, eu já tinha fechado o vídeo, mas eu acho importante te mostrar. E se quiser fazer a conta diferente agora para 2 maços de cigarro por dia, é só mudar aqui o investimento para R$ 600 e mandar ele recalcular 70.731 com mais 72. Isso dá aproximadamente R$ 142 mil que você coloca no bolso se você fuma 2 maços de cigarro por dia por 10 anos. Beleza? Tá aí a prova, sem enganação. Tá valendo. Até a próxima.